Bom dia, que a paz esteja aí com você, mulher. Aqui é a Thalita, hoje é sexta-feira e nós vamos compartilhar esse tempo, de ouvir o que o Senhor está nos ensinando, amém? Estamos na reta final, vou começar hoje o capítulo 20, que é o penúltimo desse livro incrível, Esposa e Mãe, os segredos de uma mulher feliz e satisfeita no casamento e no lar, amém? Família é projeto de Deus, tanto é que o mundo começou por uma família, O Senhor Deus fez então Adão, e aí ele olha e fala, não é bom que este homem esteja só, fique só, vou fazer para ele uma mulher, uma companheira. E ali se formou a primeira família. Então, sabemos que o inimigo, o inimigo das nossas almas, ele luta muito contra as famílias, porque tudo começa dentro de uma casa, de um lar, através de uma família, onde se constitui marido e mulher, com a bênção de Deus, depois vem os filhos, e a sociedade, a igreja, nada mais é constituída por famílias. Então, por isso que nós sofremos tantos ataques, porque Satanás, ele quer destruir, os casamentos, desestruturar as famílias, inverter papéis, e para que então se tenha uma família disfuncional. E isso não é comum só no mundo, Isso é muito comum também dentro das igrejas. Então, ali, uma família que não vive, cada um no seu papel, uma família que não tem o Senhor como cabeça também ali daquele lar, muitas vezes sofre, Sofre, os filhos sofrem e, consequentemente, isso se reflete na sociedade, na igreja. Então, nós precisamos voltar. O Senhor tem nos feito esse convite, como mulheres de Deus, de voltar para a essência, voltar para o lugar da onde Ele, nos quer. Quando Ele criou a mulher, Ele pensou em um papel ali para ela específico e muito importante. Então, o Senhor tem nos chamado, mulher, para voltar para esse lugar, para olhar para dentro da nossa casa, para orar pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, amém? Então, esse livro é muito importante para esse tempo. E, enfim, aqui ela continua no capítulo 20, falando sobre disciplina. E eu vou ler para você, o capítulo 20 diz, disciplina razoável. Deus nos dá várias razões para disciplinarmos os filhos. E Ele também nos adverte sobre alguns dos inimigos da boa disciplina. 1 Crônicas 16, 28 afirma que tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Deus diz em sua palavra que não irá partilhar a sua glória com homem algum. E como resultado, quando fizermos coisas para Ele, devemos cuidar para atribuir-lhe a glória. À medida que o Senhor começa a fazer, operar esses princípios em sua vida, você passa a ver as transformações produzidas. Deus deve receber a glória, e não a fulana, a ciclana, e não eu, e não você. Eu ouvi muitas mulheres dizerem, Shirley, por favor, não faça isso. Diga, Deus me disse. E quando estiver falando com outras pessoas, não use sequer o meu nome. Por favor, não cite o meu nome quando estiver ajudando outra pessoa. Faça tudo para a glória de Deus. Shirley Price não precisa ser para a glória glorificada. Uma amiga me contou certa vez que o seu marido fizera o seguinte comentário. Sabe, querida, se você prestasse tanta atenção ao que Deus diz, como presta atenção ao que a Shirley Price diz, e é justamente disso que eu estou falando. Renda toda a glória a Deus. Me contaram que existe na Alemanha uma lâmpada que foi feita à mão e no pedestal está escrito:
feita por Hans Smith, para a glória de Deus Altíssimo. Este homem fez uma lâmpada para a glória de Deus. Em um velho cemitério na Nova Inglaterra, encontrei um epitáfio em um túmulo. Durante 42 anos, ele consertou os sapatos para a glória de Deus. Você pode imaginar? Ter consertado simples sapatos velhos, mas de forma tal que as pessoas podiam olhá-los e exclamar: Ele os fez para a glória de Deus. Deus lhe deu algo precioso para moldar, e é o seu filho, sua filha, seu casamento. Se você agir segundo a orientação dele, poderá afirmar futuramente: eu o fiz para a glória de Deus Altíssimo. Eu não posso pensar num epitáfio melhor para uma esposa do que esse. Criou seus filhos para a glória do Deus Altíssimo. Deus irá abençoá-la e honrá-la e a elevará à altura que você jamais pensou poder alcançar, se fizer tudo por meio dele. E isso, fazendo aqui um parênteses, tem a ver com a ministração de ontem da nossa igreja. Eu te convido a acessar o YouTube. O nome da nossa igreja é Reino, Amor e Graça. E o nosso culto ontem foi uma mulher, a Tiara, que ministrou, e ela trouxe uma palavra falando disso, sobre qual o nosso propósito. E é isso, é fazer tudo para a glória de Deus, é pregar a tempo e fora de tempo, porque muitas vezes nós pregamos mais fazendo o nosso trabalho, seja ele qual for, dentro de casa ou fora, bem feito, sem passar a perna em ninguém, sem querer tirar vantagens. Nós pregamos mais assim na nossa conduta do que muitas vezes sendo religiosas e falando da Bíblia de Deus, porque as pessoas, elas estão nos observando e elas querem ver coerência com aquilo que muitas vezes nós falamos, sobre a Bíblia, e se de fato a gente vive aquilo que nós pregamos. Continuando, recordando, disciplinar os nossos filhos é uma das coisas mais difíceis que fazemos. Existem várias maneiras de se disciplinar os filhos para que eles compreendam o que estamos querendo transmitir. Algumas vezes corrigimos as crianças, outras nós as censuramos e outras ainda fazemos uso da vara. Vamos fazer um retrospecto de algumas das coisas de que já falamos, a fim de gravá-las melhor. A vara tem na Bíblia vários significados, e um deles é o cetro do rei. É um símbolo de sua autoridade sobre os seus filhos. Deus lhe dá essa autoridade e não permita que homem algum a tome. E quando ela cita que homem, é no quesito ser humano, ok? Se você disciplinar em amor como Deus quer, você tem autoridade para usar essa vara na vida do seu filho. E ela, interessante, que ela coloca aqui primeiro, se você disciplinar em amor como Deus quer. Porque muitas vezes não é sobre corrigir, é sobre bater. O sentimento e não o amor retira a vara da criança. Aliás, o sentimentalismo, e não o amor, retira a vara da criança. O amor de Deus diz, use-a, pois quando você faz isso, mostra a criança que se preocupa com ela. Nos últimos dias, cada homem fará aquilo que considera reto aos seus próprios olhos. E nós já estamos vendo isso claramente hoje. Como pais cristãos, Deus nos deu uma responsabilidade de ensinar os filhos a fazerem aquilo que Ele quer. E essa educação servirá de fortaleza para eles nos dias difíceis que virão. Creio firmemente que nós, como pais, devemos reconhecer que na verdadeira disciplina santa está a maior força dos nossos filhos. Ela os fará atravessar tudo que Deus pedir que atravessem. A disciplina em sua própria vida prova isso. Quando você usa a vara, então está mostrando a seus filhos que se preocupa muito com o que possa acontecer com eles no futuro. Quero repetir novamente. Eu não penso que a vara deva ser usada como uma extensão do seu braço. Você nem sempre precisa usar a vara.
pois há outras maneiras de disciplinar, especialmente quando as crianças crescem. Se você fez uso adequado da vara quando eles eram crianças, as outras espécies de disciplina serão então eficazes mais tarde. Mas você já imaginou tentando argumentar com uma criança de 2 anos, tentando explicar a razão por que não pode fazer algo? É absolutamente impossível. A única regra que eles podem entender é o fato de que se fizerem algo errado, haverá uma consequência, e essa consequência é a vara. Quanto mais cedo você começar a educar o seu filho desta forma, tanto mais cedo irá poder controlá-lo. Amém? Vou parar por aqui. E semana que vem a gente continua na terça-feira, nosso devocional, ainda no capítulo 20. Na segunda-feira, como de costume, eu não envio, o áudio do livro. Nós tiramos esse dia para jejuar. Então, faça isso se você puder. Se consagre ao Senhor em favor da sua família. Amém? Deus abençoe e que você tenha um ótimo final de semana.